Pessoal, a minha sugestão de exercício para hoje é a aplicação de alguns intervalos, no caso de uma escala maior, nesse exemplo, em cima de um campo harmônico maior em variadas combinações harmônicas, tá? Como a gente sabe, um campo harmônico maior ele tem 7 graus, oriundo da escala maior, né, que tem 7 graus também. Então, nesse caso, a minha ideia é a gente fazer o seguinte: a gente eleger um campo harmônico maior e pensar nele da seguinte forma: eu tenho um campo harmônico de Lá maior, então Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido meio diminuto e Lá. E cada acorde desse, via de regra, ele tem 3 notas, fora as extensões harmônicas. Então, por exemplo, se eu pego um Lá maior e eu toco a terça dele, que é Dó sustenido, eu posso fazer o campo harmônico ascendente e a nota da ponta, começando da terça, também é ascendente. Isso vai me causar isso aqui, ó. Eu toquei Lá com a terça na ponta, Si menor com a terça na ponta, Dó sustenido menor com a terça na ponta, Ré, Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Sol sustenido meio diminuto e Lá com a terça na ponta também. Só que eu andei o braço do instrumento todo. A ideia é a gente pensar em localizar essa montagem de acordes de maneira mais próxima, né? Então, de que forma a gente pode pensar isso? Tudo ascendente, eu posso fazer Lá, esse Si menor 7, esse Dó sustenido menor 7. Poderia fazer esse Ré 7 mais aqui, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Então eu toquei tudo com a terça na ponta. A mesma coisa eu posso fazer com a quinta e com a tônica, né? Então, Lá. Não vou pegar esse Mi na ponta não, porque aí vai ficar manjado. Eu posso pegar esse Mi da ponta aqui, então. Né? Isso tudo ascendente, então se eu começo da terça eu sempre vou ter terça, se eu começo da quinta eu sempre vou ter quinta. Interessante desse exercício também a gente variar possibilidades. Por exemplo, se eu faço a harmonia ascendente e a melodia descendente, de que forma vai casar para mim? Por exemplo, se eu começo Mi maior, né? A gente sabe que a escala de Mi maior, 4 acidentes, né? Se eu começo da tônica, Mi, o acorde Mi, começando da tônica, Mi, primeira corda. Só que ao invés de fazer a melodia ascendente, eu faço ela descendente, ou seja, Mi. O segundo grau do campo harmônico de Mi, Fá sustenido menor, mas ao invés de fazer o segundo grau da escala de Mi, eu faço o sétimo. Né? Então, ó. Sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. O que eu não gosto muito de fazer isso aqui, só o intervalo, né, a tercinha, porque aí em contexto prático não fica muito legal. Pode ser. Né? Então eu fiz a harmonia ascendente, mas a melodia descendente. Isso me causou alguns momentos onde eu tive que pensar no voicing. Então, Fá sustenido menor, mas eu preciso colocar o Mi bemol de alguma forma. Então, o Ré sustenido, né? Esse Sol sustenido aqui com o Dó sustenido, né? Si na ponta, Lá na ponta. E aí eu fui obrigado a não tocar as duas primeiras cordas, né? Aqui. Poderia fazer também.
possibilidade também, tá? Mas aí fazer um movimento contrário é legal, porque força a gente a pensar em possibilidades também. Até então a gente fez a harmonia só com graus conjuntos, mas a gente pode expandir também esse exercício. Eu vou pegar um campo harmônico de Dó maior e fazer tudo em quarta, por exemplo. Então, ó, Dó, vou colocar a terça de Dó, que é Mi na ponta, né? Então, vou fazer a melodia ascendente e o campo harmônico em quartas. Então, ó, Mi, Fá, Sol. Aqui já teve um negócio que o Si meio diminuto ele não tem, que é a quarta da quarta, né? Ele não tem o Sol no seu acorde, mas eu precisei incluir porque no meu exercício funciona. Dessa forma, eu preciso pensar em possibilidades que não são tão ortodoxas às vezes. Então, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá. Normalmente esse Mi seria dominante, né? No 2/5 do relativo menor, mas aqui eu acabei colocando um Lá mesmo. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Então, fiz o Dó, a quarta de Dó, a quarta da quarta, a quarta dela, a quarta dela, a quarta dela, a quarta dela e a quarta dela, né? Também eu poderia fazer descendente, também eu poderia fazer com a quinta, eu poderia fazer com a tônica, são mais sugestões de como fazer, beleza? Quando eu penso em melodia descendente, também funciona. Então, ó, quartal também em Dó. Só que quando eu toco Dó, que eu toco Mi na ponta, vai lá, vamos tentar tocar o Sol na ponta então. Então, Sol, Fá. Na hora do Si meio diminuto, eu vou precisar tocar a nota Mi, porque eu fiz Sol, Fá, Mi, né? Então, ó, nesse caso aqui eu pude aplicar o Mi dominante, né? Porque a ponta era Ré, que é justamente a sétima menor, então... Opa, era Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Então teve uma hora que eu precisei botar um Ré menor 6 aqui, né? Um Sol 6 também, então eu precisei pensar em possibilidades. Mas é justamente essa a ideia do exercício, né? Pensar nesse tipo de questão. Por fim não, mas na verdade uma outra sugestão é a gente pensar em progressões harmônicas fixas, ou seja, eu vou fazer um 6, 2, 5, sei lá, por exemplo. Então eu pego o Sol e vou tocar a partir da quinta, né? Da nota Ré. Então, só que também, até então, a cada acorde eu mudei a nota. Nesse caso, eu posso usar cada ciclo, mudar a nota. Então, um ciclo de 1, 6, 2, 5 eu vou fazer com a nota X, outro ciclo eu vou fazer com a nota Y, outro ciclo com a nota Z e tal e tal. Fica dessa forma aqui, por exemplo, se eu pensar no Sol, começando da nota Ré, né? Então...
pensei primeiro tudo Ré, depois tudo Mi, depois tudo Fá. Descendente, mesma lógica. Progressão 1, 6, 2, 5, mas se eu quisesse fazer alguma outra progressão, só trabalhar com 2, 5 menor, só trabalhar com... também rola, entendeu? Então é mais da gente ter que pensar em possibilidades. Por exemplo, aqui eu normalmente não pensaria em começar um 1, 6, 2, 5 com o 1 com quarta, né, no caso, como eu precisei fazer aqui quando eu cheguei em Dó. Né? Então, é pensar também essas possibilidades e tentar assimilar também como a escala maior soa dentro de um campo harmônico maior, assim, as notas particulares, tá? Por fim, a minha sugestão é que aplicar essas coisas em progressões harmônicas pré-definidas, legal. Mas como a ideia é a gente aplicar em contexto harmônico, em contexto musical, a gente pode escolher um standard, tá? Por exemplo, no meu caso eu escolhi o Fly Me to the Moon, né? Que eu não sei nem se é no Book, na verdade, mas é muito famoso pela gente fazer e tal. E eu vou pensar nesse Fly Me to the Moon na escala maior, só que eu vou me aplicar um desafio. Se eu pego, por exemplo, a música começa em Lá menor, né? Parece muito um ciclo de quartas, tem uma hora ou outra que vai mudar, né? E aí é legal essa hora ou outra que vai mudar, porque eu posso pensar, eu vou escolher uma nota e eu vou andar com essa nota só em graus conjuntos ascendentes, mas eu não tenho a obrigação de mudar a cada acorde ou de mudar a cada ciclo. Eu mudo quando sonoramente fizer sentido para mim. Sacou? Então existe também essa possibilidade. Vamos fazer a música agora e aí eu vou tentar aplicar de que forma que eu acho que faz sentido para mim, tá?